onde nós temos aí a extinção do crédito tributário pela dação em bens imóveis. Então, veja que existe essa forma de pagamento no direito tributário, mas somente com bens imóveis, não é verdade? Então, veja que a extinção do crédito, o pagamento lá no Código Civil, no artigo 304 da Lei 10.406 de 2002, aceita a dação tanto de bens móveis quanto de bens imóveis. Já no direito tributário, não. O direito tributário só vale para pagamento a dação se for bens imóveis. Então, interessante essa ideia, porque não posso pagar, por exemplo, um tributo com uma bicicleta, com uma moto, com um carro, eu só posso pagar com uma casa, com algo que seja imóvel, não é verdade? Imóvel. Então, vejo que nós temos aí essa possibilidade de pagamento através de bens imóveis. Então, nós temos aí a primeira parte do conceito, aliás, da definição do conceito de tributo, que é toda a prestação pecuniária compulsória, cujo valor nela possa se exprimir, que é o caso da dação em pagamento. A segunda parte dessa definição do conceito de tributo, lá do artigo 3º da Lei 5.172 de 66, é que não constitui sanção. O que é uma sanção? Na verdade, toda vez que nós infringimos a lei, que alguém infringe a lei, né, baseado no princípio que está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né, nós temos uma linha. Então, essa linha ninguém pode ultrapassar, nem o Estado, ninguém pode ultrapassar. Então, nós temos aí o chamado Estado de Direito. Nós não podemos, por exemplo, pegar o bem de alguém, da propriedade de alguém, sem autorização. Nós estaremos praticando um crime, pode ser o crime de roubo ou de furto, lá do artigo 155 ou 157, ou apropriação indébita do artigo 168 do Código Penal, pode ser uma série de crimes, não é verdade? Mas esses crimes, quando a pessoa pratica um crime, é papel do Estado, né? Reeducá-lo, ressocializá-lo e reintegrá-lo na sociedade através de uma pena, né? Uma pena que pode ser uma pena privativa de liberdade, lá do artigo 33 do Código Penal, pode ser uma pena restritiva de direito, do artigo 42 do Código Penal, mais precisamente do artigo 44, uma multa do artigo 49, é uma sanção por ter cometido um crime ou uma contravenção penal do decreto 6348, não é verdade? Então, 6388, né? Então, nós temos aí a questão do crime ou da contravenção, estão sujeitos aí a uma pena. Já no civil, não, no civil é dano. Então, quem causa a infração no civil, ele causa um dano. Não é crime, é dano. Não existe crime civil, né? Existe dano. Então, o dano, nos termos do artigo 186 e também 927 da Lei 10.406 de 2002, ela terá que ser reparada, né? Pode ser reparada de forma geral, ou de forma genérica, né, ou de forma específica. Genérica, quando o juiz manda pagar, né, manda pagar o dano, manda indenizar o dano com dinheiro, execução por quantia certa, lá do artigo 824, 824 da Lei 13.105 de 2015, né, ou pode ser específica, com a obrigação de entregar a coisa certa, do artigo 806, do 811, a obrigação de entregar a coisa certa, 815, a obrigação de fazer, né, obrigação de fazer uma execução de uma sentença com obrigação de fazer, por exemplo, né, o juiz pode inclusive condenar a multa diária, chamadas as trendes, lá do artigo 537, parágrafo 1º, se a pessoa não cumprir num determinado prazo e tal, e temos também no artigo 822, nós temos a obrigação de não fazer, né, não fazer. Então, isso é o que acontece, são as sanções na esfera civil. Lá no crime, as sanções são o crime, né, as penas, né, ou a medida socioeducativa do artigo 112 da Lei 8.069, se for um menor de idade, né, considerado inimputável pelo artigo 228 da Constituição Federal, ou se ele for também doente, com problemas, ele pode não sofrer uma pena, mas sofrer uma medida de segurança nos termos do artigo 175 da Lei 7.210 ou do artigo 96 do Código Penal, né? Então, nós temos aí 3 tipos de sanções criminais, né, que são a pena,
a medida de segurança ou a medida socioeducativa, né? E no cível, nós temos aí a obrigação genérica de quantia certa, que é dinheiro, e temos as obrigações específicas, entregar a coisa certa e certa, fazer ou não fazer, não é verdade? Então o juiz pode mandar fazer ou não fazer, ou entregar a coisa certa, coisa assim. Então essas são as sanções, mas praticar o fato gerador ou praticar a finalidade naqueles tributos que surgiram depois da Constituição Federal, junto com a Constituição Federal, não caracteriza sanção nenhuma. Então, a sanção ela só vai aparecer se a pessoa não recolher o tributo. Aí ela poderá sofrer, aí, ou sonegar o tributo, aí sim pode aparecer a sanção. Mas o fato da pessoa simplesmente praticar o fato gerador e recolher o tributo, praticar a finalidade da lei e recolher o tributo, não existe sanção nenhuma. Ninguém estará sofrendo sanção alguma por ter que recolher tributo, não é verdade? Depois nós temos a terceira parte do conceito lá do artigo 3º da Lei 5.172 de 66, que é a instituição desse tributo. O tributo não pode ser instituído, não pode ser criado, não pode ser majorado sem uma lei anterior que o defina. Isso está no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. O que cabe aí? Cabe primeiro que existem exceções, não é verdade? Exceções existem por quê? Porque lá está escrito que o artigo 150, inciso 1º, diz que não pode ser criado ou alterado qualquer tributo sem uma lei anterior que o defina. Esta lei, a palavrinha lei, é que traz o problema, ou a diferença. Por quê? Porque quando nós vimos a lei que obriga a todos, lá do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, esta lei ela tem um sentido amplo. Ela pode emanar do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Então, veja que, nos termos do artigo 2º da Constituição Federal, nós temos 3 poderes que trabalham independentes e harmonicamente, né? Então, todos eles têm a resolução da Receita Federal, tem a sentença do Poder Judiciário, né? A Receita Federal é do Poder Executivo, e tem as leis que saem do Poder, que emanam do Poder Legislativo. Aqui, no artigo 150, só vale aqueles que emanam do Poder Legislativo. Aquelas leis que são do artigo 61 da Constituição Federal, lei complementar, no caso do tributo, com exceção da alíquota, né? Todos os outros aspectos qualitativos e quantitativos deverão ser sempre por lei complementar, é o critério da legalidade complementar do artigo 146 da Constituição Federal, né? E assim, tem as leis que vêm, que procedem e emanam do Poder Legislativo. Essas leis poderão criar tributo, mas aí nós temos 2 exceções aí que merecem análise porque caem muito em concurso. A primeira é a questão da medida provisória. Então, o artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal diz que o Poder Executivo poderá criar ou majorar tributos em alguns casos, porque tem casos em que a lei é bem clara, a própria Constituição é bem clara quando diz que deverá ser sempre por lei complementar, né? Vejam bem, nós temos lá, por exemplo, no artigo 148, inciso 1º, quando é o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório sempre deverá ser por lei complementar, então não pode ser por medida provisória. O empréstimo compulsório do artigo 148, inciso 1º, não pode ser por medida provisória, tem que ser obrigatoriamente por lei complementar. Então, aqueles casos em que pode ser criada, o tributo pode ser criado por medida provisória, né, são aqueles casos em que terão que passar pelo crivo do Poder Legislativo, na forma do que prescreve o artigo 62 da Constituição Federal. Uma vez que passada pelo crivo do Poder Legislativo e transformada em lei naquela sequência explícita no artigo 59 da Constituição Federal, aí passará a valer, né, como lei complementar, com exceção da alíquota, como já foi falado. Muito bem. Então, nós temos aí o caso da medida provisória. Por exemplo, nós tivemos a medida provisória 927, que versava sobre a situação dos trabalhadores na pandemia, né? Essa medida provisória, ela facilitava, segundo os entendidos, a vida dos trabalhadores, ela caducou, né? Chegou ao último dia do prazo previsto no artigo 62 da Constituição Federal e não foi convertida em lei. Então ela caducou, né? É importante que se diga que aquilo que foi feito durante o período de vigência
isso valeu, né? Isso está valendo e vai valer sempre, porque lá no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, prevê que uma lei nova, uma lei nova, tanto que emane do Poder Legislativo, lei no sentido amplo, né? Do Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, ela tem que respeitar o ato jurídico perfeito, tem que respeitar o direito adquirido e a coisa julgada. Isso está previsto lá no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, e é um direito fundamental do cidadão. Então, aquilo que foi feito durante o período de vigência da medida provisória 927, esse período, isso vai valer para sempre. Já o dia que caducou para frente, aí não passará a não valer mais, não é verdade? Diferentemente do que aconteceu com a medida provisória 936, né, que transformou-se na lei 14.020, né, a lei 14.020. A lei 14.020, ela trouxe uma novidade, né, porque antes com previsão da medida provisória 936, que foi convertida na lei 14.020, né, que também trata da situação dos trabalhadores, nós tínhamos lá a previsão do artigo 486 da CLT, que traz o fato do príncipe. O que é o fato do príncipe? Quando o governo que eu falo no sentido amplo, englobando aí as 3 administrações públicas na forma do que prescreve o artigo 18 da Constituição Federal, então, a partir disso, a partir do artigo 486, quando o governo, através de uma lei, no sentido amplo, acarretasse prejuízos ao trabalhador e à relação empregatícia, né, prevista no artigo 442 da CLT, que é o contrato individual de trabalho, o empregador poderia buscar no governo, ou seja, na administração pública da qual emanou a determinação, né, o ressarcimento por esses prejuízos. Esse é o fato do príncipe previsto no artigo 486 da CLT. O artigo 29 da Lei 14.020 acabou com isso. Já disse, não cabe fato do príncipe, não tem fato do príncipe na pandemia. Pronto, então veja que a Lei 14.020 já deixou os empregadores em maus lençóis, não é verdade? Então vejam lá a lei, deem uma lida no artigo 29 da Lei 14.020, né? Mas isso só para exemplificar como é que funciona a criação e a majoração de tributos por medida provisória, né? Se na Constituição prevê que tem que ser por lei complementar, não poderá ser por medida provisória, conforme prevê o artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal. Muito bem, a outra exceção é o princípio do Siscomex, né? O Siscomex, ou seja, teoricamente, né, toda alteração em qualquer dos aspectos qualitativos ou quantitativos, sujeito ativo, sujeito passivo, fato gerador, base de cálculo, alíquota, deverá passar pelo crivo do poder legislativo, deverá ser por lei que emane do poder legislativo, nos termos do artigo 61 da Constituição Federal. Porém, há lá no artigo 153, parágrafo único, diz o seguinte, quando for o caso do Siscomex, o que é Siscomex? São aqueles 4 tributos ou 4 impostos que compõem o sistema de comércio exterior. Imposto de importação, lá do artigo 153, inciso 1º, imposto de exportação do artigo 153, inciso 2º, imposto sobre a produção industrial, o IPI, do artigo 153, inciso 4º, olha bem, inciso 4º, inciso 4º, porque o inciso 3º é o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, regulado pela lei, pelo decreto 9.580, né, 9.580, o decreto imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, né, e aí vem aquela questão que eu estava falando sobre a questão da sanção, né, quem não paga o tributo, quem não paga o imposto sobre a renda ou sonega o imposto sobre a renda está sujeito aí a uma multa de até 150%, conforme prevê o artigo 44 da Lei 9430. Então, a Lei 9430, ela diz que poderá chegar a 150% a multa sobre aqueles valores sonegados quando na declaração do imposto de renda ou sobre a renda e proventos de qualquer natureza, conforme prevê o decreto 9.580, né, que regula
o artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal. Muito bem. Voltando aqui, então, ao Siscomex, nós temos aí imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. São os impostos que regulam. IOF está no artigo 153, inciso 5, né, da Constituição Federal, é o imposto sobre operações financeiras, né? Então, todo aquele que vai pegar um empréstimo bancário, que vai usar dinheiro do banco, ele tem que recolher o imposto sobre operações financeiras, tranquilo? Então, veja que nós temos aí esse imposto do Siscomércio que regulam a balança comercial. Então, o presidente, ele tem